O primeiro deles é porque conhecer a Deus se trata de uma ordem. Isso mesmo, na Bíblia Sagrada nós temos a ordem vinda da parte de Deus de que nós devemos buscar o conhecimento de sua pessoa. Nós devemos buscar a face de Deus. E eu deixei uma referência bíblica que está em Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Nesse nosso estudo, o que nos interessa nesse versículo é a primeira parte, que diz o seguinte: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos aqui uma palavra, um verbo, conhecer. E eu quero dizer para você que é necessário entendermos dois sentidos da palavra conhecer. Ou seja, nós precisamos conhecer ao Senhor pensando em dois aspectos diferentes do conhecimento. O primeiro aspecto seria o conhecimento teórico. Nós precisamos conhecer a Deus de duas formas. Primeiramente, na teoria, e depois eu vou falar sobre ele, que é conhecer a Deus na prática. É necessário conhecermos a Deus na teoria. E como nós conseguimos fazer isso? Através da leitura bíblica, meditação bíblica, o estudo da própria Bíblia e através de livros e também da teologia, que distribui e sistematiza algumas doutrinas, alguns ensinos, inclusive sobre a pessoa de Deus, que inclui esse assunto que estou falando no vídeo, os atributos de Deus. Então é necessário que você venha conhecer a pessoa de Deus, e para isso é necessário que primeiro você tenha o conhecimento teórico da pessoa de Deus. Portanto, existe a necessidade de você ter contato diário com a palavra do Senhor. Você precisa meditar diariamente na palavra do Senhor. Você precisa estudar diariamente a palavra do Senhor. Quando você lê, medita e estuda a palavra de Deus, Deus se revela para você através daquela leitura, daquele estudo e daquela meditação. Você passa a conhecer mais sobre a pessoa de Deus, quem ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, sua maneira de agir, sua maneira de pensar, seus planos, seus propósitos, entre outras coisas. Então é necessário, primeiramente, termos o conhecimento teórico de Deus. Depois, nós precisamos ter a prática, viver essa teoria, a qual nós lemos, meditamos, aprendemos e também ensinamos para as pessoas. Nada adianta você ter o conhecimento teórico de Deus e não viver essa teoria, não viver essa prática. Portanto, você precisa entender isso, você não pode ignorar o conhecimento teórico e nem mesmo o conhecimento prático. Primeiro estou falando da teoria e depois vou falar da prática. Tome cuidado e não caia naquela falácia aonde as pessoas pegam versículos isolados para defender suas ideias e suas posições doutrinárias ou defender sua fé. Eu digo isso porque muitas pessoas afirmam o seguinte: a letra mata, mas o espírito vivifica. Nesse versículo, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele quer dizer outra coisa. Ele não diz que a letra, ou seja, a lei, o conhecimento da lei, o conhecimento da palavra de Deus, ele mata. Não é isso que ele quer dizer. Pelo contrário, se você estiver um coração quebrantado e humilde diante de Deus, com uma alma sedenta pela presença de Deus, quando você busca o conhecimento do Senhor, você lê algo sobre o Senhor, esse conhecimento, essa letra, essa teoria vai abrir o seu entendimento. Isso vai te atrair mais para a presença de Deus. Portanto, a lei, a palavra de Deus, o conhecimento,
o estudo bíblico e teológico, ele não mata ninguém, ele não mata a fé de ninguém, ele não mortifica o espírito de ninguém. Pelo contrário, ele traz vida ao nosso espírito. Por isso eu te digo, busque o conhecimento do Senhor. Leia a Bíblia diariamente. E não apenas leia, medite na palavra do Senhor. E não apenas medite, busque se aprofundar no conhecimento. Busque o estudo teológico da palavra do Senhor. E aqui ainda no versículo 3 do capítulo 6 de Oséias, nós lemos o seguinte: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui ele afirma que é necessário, além de conhecer ao Senhor, é necessário dar continuidade, prosseguimento nessa busca de conhecimento pela pessoa de Deus. Pense bem, vamos fazer uma comparação. Imagine uma pessoa que conheceu o Senhor apenas há 3 dias atrás. Vamos comparar com outra pessoa que já conheceu o Senhor há 2 anos. E vamos colocar nessa comparação uma terceira pessoa que já está num relacionamento com o Senhor há 20 anos atrás. Dessas 3 pessoas, qual possui mais conhecimento de Deus? A que tem apenas 3 dias, a que está no meio, que tem apenas 2 anos, ou a que já está em um longo período de caminhada com o Senhor, de 20 anos de relacionamento? É claro que a pessoa que tem 20 anos de relacionamento com o Senhor tem um conhecimento maior do que os outros 2. Então, por causa disso, já basta na vida dessa pessoa esse conhecimento que ela tem? É claro que não. Não importa o nível de conhecimento que você tem com o Senhor. Não importa o nível de conhecimento que você tem da Bíblia, dos versículos, dos textos bíblicos, da quantidade de textos e versículos que você tem decorado. Não importa o tanto de doutrinas, de matérias da teologia que você conhece, o monte de interpretações de textos e versículos que você conhece. Isso é bom, mas não é suficiente. E também não é necessário você apenas ter esse conhecimento e ter o relacionamento com o Senhor de muito tempo, conforme eu citei o exemplo de uma pessoa de 20 anos de conhecimento, de caminhada com o Senhor. Isso aí não é suficiente. E por que eu digo que não é o suficiente? Porque nós nunca vamos conseguir conhecer ao Senhor de uma forma completa, porque Deus é infinito. Veja bem o que o profeta diz em Amós 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É algo contínuo. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós nunca conseguiremos conhecer ao Senhor de uma forma completa. Muitas pessoas têm dito por aí, quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu descubro que eu nada conheço dele. É isso que nós precisamos entender. E também precisamos entender que Deus é um ser infinito. Por isso nós nunca vamos conseguir conhecê-lo de uma forma completa. Então, o primeiro motivo para você conhecer e estudar os atributos de Deus, ou seja, a pessoa de Deus, é porque isso é uma ordem vinda do próprio Deus. Deus deseja ter relacionamento comigo e com você. E por isso ele nos dá uma ordem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.